O céu se tingia de laranja enquanto o sol se escondia atrás das montanhas que abraçavam a pequena cidade de Vale Sereno, um lugar onde o tempo parecia correr mais devagar, onde todos se conheciam pelo nome e onde os segredos eram guardados pelos ventos que sopravam entre as árvores centenárias. Nesse cenário de aparente tranquilidade, vivia Pedro, um garoto de 13 anos cujos olhos castanhos refletiam uma mistura peculiar de sabedoria e inocência. Pedro não era como as outras crianças. Seu corpo frágil carregava o peso de uma síndrome rara que limitava seus movimentos e alterava sutilmente seus traços. Quando caminhava, seu corpo pendia ligeiramente para o lado direito, criando um ritmo próprio que o tornava reconhecível mesmo à distância. Suas mãos, sempre inquietas, pareciam dançar no ar quando falava, como se buscassem expressar o que as palavras às vezes não conseguiam. Desde pequeno, Pedro desenvolveu uma relação especial com a natureza. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas da cidade, ele preferia observar o voo dos pássaros ou sentir o toque macio das pétalas de flores silvestres que cresciam no caminho para sua casa. Sua mãe, Elisa, mulher de mãos calejadas pelo trabalho na pequena mercearia local, costumava dizer que Pedro enxergava o mundo através de lentes que ninguém mais possuía. O quarto de Pedro era um santuário de sonhos. Nas paredes, desenhos de paisagens imaginárias se mesclavam com recortes de revistas sobre animais selvagens. Uma pequena estante guardava livros surrados sobre natureza e aventuras, páginas marcadas por dedos ansiosos que buscavam escapar da realidade através das histórias. Sobre a cama, um cobertor feito por sua avó Helena antes de partir deste mundo, sua última demonstração de amor tecida em lã colorida, que Pedro usava como capa em suas aventuras solitárias. A relação com sua avó havia sido o pilar mais forte em sua vida. Helena, com seu cheiro de canela e cabelos grisalhos sempre presos em um coque desalinhado, era a única que realmente compreendia a profundidade da alma de Pedro. Juntos, passavam tardes inteiras na cabana que pertencia à família há gerações, escondida entre as montanhas. Ali, Helena contava histórias sobre espíritos da natureza e conexões místicas entre seres humanos e animais. Algumas almas, dizia ela com olhos brilhantes, nascem com a capacidade de falar a língua silenciosa do universo. Você, meu pequeno, é uma delas. A morte de Helena, 2 anos antes, havia deixado um vazio que ecoava na vida de Pedro como um grito em um vale deserto. A cabana, antes lugar de alegria e descobertas, tornou-se um santuário de memórias que ele visitava quando a dor da ausência se tornava insuportável. Ali, entre paredes de madeira que guardavam sussurros de risadas passadas, Pedro sentia-se menos só. O início do ano letivo trouxe consigo um misto de esperança e apreensão. Após muita insistência de sua mãe, Pedro havia concordado em transferir-se para a Escola Municipal Monteiro Lobato, maior e mais estruturada que a anterior. Um novo começo, dissera Elisa enquanto ajeitava a gola da camisa nova comprada com sacrifício para o primeiro dia. Seus olhos, embora cansados, brilhavam com uma expectativa que Pedro não tinha coragem de quebrar. Na manhã do primeiro dia, o estômago de Pedro se contorcia em nós enquanto observava a imponente estrutura da escola. O burburinho de centenas de adolescentes ecoava pelo pátio. Risadas e conversas que pareciam formar uma barreira invisível ao seu redor. Ao entrar na sala do 8º ano B, sentiu os olhares curiosos queimando sua pele como ferros em brasa. Escorregou silenciosamente para uma carteira no fundo da sala, desejando tornar-se invisível. A professora Clara, uma mulher de 40 anos com um sorriso gentil, emoldurado por rugas de expressão, apresentou-o à turma com um entusiasmo que logo se dissipou entre os alunos. Este é Pedro Oliveira, nosso novo colega. Espero que todos o façam sentir-se bem-vindo. Suas palavras caíram no vazio da indiferença juvenil, e Pedro sentiu o peso familiar da rejeição pousando sobre seus ombros como um manto pesado demais para carregar. Os dias que se seguiram transformaram a esperança inicial em uma amarga desilusão. Os sussurros mal disfarçados o seguiam pelos corredores,
Viram como ele anda? Parece um robô quebrado. Será que é contagioso? As risadas cortavam o ar como lâminas afiadas cada vez que ele tropeçava ou derrubava algo devido às limitações motoras. No refeitório, as mesas ao seu redor esvaziavam-se como se sua presença fosse tóxica. Um grupo de meninos liderado por Gustavo, o capitão do time de futebol da escola, transformou Pedro em seu alvo preferencial. Alto e de ombros largos, Gustavo exercia uma influência magnética sobre os outros, que riam de suas piadas cruéis buscando aprovação. "Ei, robozinho, está com as pilhas fracas hoje?" provocava ele quando Pedro caminhava pelo corredor. O apelido pegou rapidamente, e logo muitos o chamavam assim. Em casa, Pedro escondia a verdade sob sorrisos forçados e respostas vagas. "Como foi seu dia?" perguntava Elisa enquanto servia o jantar simples. "Normal", respondia ele, mastigando devagar para evitar mais perguntas. À noite, sozinho em seu quarto, permitia que as lágrimas finalmente escapassem, molhando o travesseiro, com a dor que se acumulava dentro de seu peito, como uma tempestade prestes a explodir. Uma tarde particularmente difícil, após Gustavo ter acidentalmente derrubado sua mochila na poça de lama no pátio, Pedro não voltou para casa. Seus pés o levaram automaticamente pelo caminho íngreme que conduzia à cabana da avó. O ar tornava-se mais puro à medida que subia, e o cheiro de terra molhada e pinheiros acalmava seu coração acelerado. Quando finalmente chegou, ofegante devido ao esforço, deixou-se cair no chão de madeira da varanda, exausto. A cabana permanecia exatamente como na última vez. O tempo parecia suspender-se ali, preservando as memórias como insetos em âmbar. A cadeira de balanço onde Helena sentava-se para tricotar ainda estava virada para a janela que emoldurava o vale como uma pintura viva. No pequeno fogão a lenha, uma chaleira enferrujada guardava o eco das canções que a avó cantarolava, enquanto preparava chá de ervas colhidas ao amanhecer. Pedro passou horas explorando cada canto, tocando objetos que despertavam lembranças em cascata. O sol começava a se pôr quando decidiu investigar os arredores antes de voltar para casa. Foi então que o viu pela primeira vez. A menos de 100 metros da cabana, parado entre duas árvores como uma aparição, estava um cavalo negro como a noite sem lua. Sua crina esvoaçava ao vento como chamas escuras, e seus olhos profundos fixaram-se em Pedro, com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. O cavalo não usava sela ou cabresto. Era completamente selvagem. Sua pelagem brilhante refletia os últimos raios de sol, criando um halo dourado ao seu redor. Por um instante que pareceu estender-se pela eternidade, homem e animal se observaram, imóveis. Pedro sentiu algo inexplicável, uma conexão que transcendia palavras. Era como se o cavalo enxergasse além de sua aparência frágil, diretamente para sua essência. Com movimentos lentos, temendo espantar a magnífica criatura, Pedro deu um passo à frente. Para sua surpresa, o cavalo não recuou. Permaneceu ali, altivo e misterioso, permitindo que a distância entre eles diminuísse gradualmente. Quando estava a apenas alguns metros, Pedro estendeu a mão, palma aberta em um gesto de paz. O cavalo inclinou a cabeça, suas narinas dilatadas captando o cheiro do menino, e então, gentilmente, tocou a mão estendida com seu focinho aveludado. Aquele toque simples enviou uma corrente elétrica pelo corpo de Pedro, despertando sensações que nunca havia experimentado antes. Era como se uma parte adormecida de sua alma de repente ganhasse vida. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas, não de tristeza, mas de uma alegria profunda e inexplicável. O cavalo bufou suavemente, como se compreendesse. "Você também está sozinho?" sussurrou Pedro, sua voz quase levada pelo vento que começava a soprar mais forte. O cavalo relinchou baixinho em resposta, e por um instante, Pedro teve certeza que ele havia entendido a pergunta. "Você pode ser meu amigo?" continuou, a esperança tingindo sua voz normalmente hesitante. O animal aproximou-se mais, permitindo que Pedro tocasse seu pescoço musculoso. A resposta estava ali, no calor que emanava daquele corpo poderoso.
na confiança demonstrada por uma criatura que a natureza fez para ser livre. Quando as primeiras estrelas começaram a pontilhar o céu, Pedro soube que precisava voltar. "Voltarei amanhã", prometeu ao novo amigo antes de partir. No caminho para casa, seus passos pareciam mais leves, seu coração menos pesado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma centelha de verdadeira felicidade queimando em seu peito. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina que dava sentido à vida de Pedro. As manhãs e tardes eram preenchidas com a tortura da escola. Os olhares, os sussurros, a solidão palpável mesmo quando cercado por dezenas de adolescentes. Mas as noites... as noites pertenciam a ele e ao cavalo que decidiu chamar de Ventania, por causa da liberdade e força que irradiava. Pedro começou a levar maçãs e cenouras, que guardava do próprio almoço, para seu amigo. A princípio, Ventania aceitava as oferendas com cautela, mas logo desenvolveu um apetite entusiasmado pelos presentes do menino. A confiança cresceu rapidamente entre eles. Após 2 semanas, Pedro reuniu coragem para tocar nas rédeas invisíveis daquela amizade. Tentou montar o cavalo selvagem. A primeira tentativa terminou com ele sentado no chão empoeirado, com Ventania observando-o com o que parecia ser uma expressão divertida. Pedro riu, algo que não fazia há tanto tempo que o som pareceu estrangeiro aos seus próprios ouvidos. "Tudo bem, vamos com calma", disse, levantando-se e limpando a poeira das calças. Na terceira tentativa, conseguiu permanecer sobre o dorso largo do animal por alguns segundos antes de escorregar para o lado. Finalmente, na quinta noite, Ventania pareceu compreender o que Pedro desejava. Abaixou-se ligeiramente, permitindo que o menino subisse com mais facilidade. Uma vez acomodado, Pedro sentiu uma onda de pânico misturada com excitação quando o cavalo começou a mover-se. Suas mãos agarraram-se à crina negra como uma âncora, enquanto seu corpo tentava encontrar o ritmo do movimento. E então, como mágica, algo aconteceu. O corpo de Pedro, sempre limitado pela síndrome que carregava desde o nascimento, pareceu encontrar uma nova linguagem ao se comunicar com Ventania. Os espasmos diminuíram, a coordenação melhorou, e por alguns momentos gloriosos, Pedro sentiu-se completamente livre das amarras que o prendiam ao chão. Sobre o dorso de Ventania, era apenas mais um espírito livre galopando sob o céu estrelado. Essa sensação de liberdade começou a transbordar para outros aspectos de sua vida. Na escola, Pedro ainda era alvo de zombarias, mas algo havia mudado dentro dele. As palavras cruéis já não pareciam penetrar tão profundamente, como se uma armadura invisível o protegesse. Quando Gustavo o empurrou no corredor, zombando de seu andar desengonçado, Pedro simplesmente o encarou nos olhos, não com raiva ou medo, mas com uma serenidade que desconcertou o valentão. As noites com Ventania tornaram-se mais do que um refúgio. Eram um treinamento para a alma. Pedro aprendeu a confiar em seus instintos, a comunicar-se sem palavras, a encontrar equilíbrio onde antes só havia incerteza. O cavalo, por sua vez, parecia florescer com a amizade. Sua pelagem ficou mais brilhante, seus olhos mais vivos, e ele passou a esperar por Pedro todas as noites no mesmo local, como se pudesse sentir o momento exato em que o menino iniciava sua jornada montanha acima. Na escola, a notícia do concurso anual de talentos começou a circular, gerando excitação entre os alunos. Cartazes coloridos foram espalhados pelos corredores, anunciando o evento como a chance de brilhar. Em anos anteriores, Pedro nem consideraria participar, mas agora, uma ideia começava a formar-se em sua mente. Uma ideia tão ousada que o fazia tremer só de pensar. Quando a professora Clara passou pela sala recolhendo as inscrições, Pedro levantou a mão timidamente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. "Você quer se inscrever, Pedro?" perguntou ela, a surpresa evidente em sua voz. Ele assentiu, entregando o pequeno formulário onde havia escrito simplesmente "Apresentação. Com cavalo, Pedro Oliveira." As risadas começaram como um murmúrio e logo explodiram pela sala. "O robozinho vai fazer o quê?" exclamou Gustavo entre gargalhadas.
Cair do cavalo? Os outros se juntaram ao coro de zombaria e Pedro sentiu o rosto queimar de vergonha. Mas, pela primeira vez, a vergonha não o afundou em desespero. Em vez disso, alimentou algo novo que crescia dentro dele: determinação. Naquela noite, Pedro compartilhou seus planos com Ventania, enquanto acariciava seu pescoço musculoso. Vamos mostrar a eles, sussurrou. Mostrar o que somos capazes de fazer juntos. O cavalo bufou suavemente, seus olhos inteligentes fixos no menino como se compreendesse cada palavra. As semanas seguintes foram de preparação intensa. Pedro sacrificou horas de sono para treinar com Ventania, desenvolvendo uma rotina que mesclava movimentos de dança e demonstrações de agilidade. A princípio, os resultados eram desastrosos. O menino caía frequentemente e o cavalo parecia confuso com os comandos inconsistentes. Mas, gradualmente, como uma sinfonia que encontra seu ritmo, eles começaram a se mover como um único ser. Pedro descobriu que, montado em Ventania, seu corpo respondia de formas que nunca imaginou possíveis. Os espasmos diminuíam, os movimentos fluíam naturalmente, e uma graça inesperada substituía a rigidez habitual. Era como se o cavalo emprestasse não apenas sua força, mas também sua elegância natural ao menino que a vida havia privado de coordenação. Em casa, Elisa notou mudanças no filho. Embora não soubesse sua origem, Pedro comia com mais apetite, sorria ocasionalmente sem motivo aparente, e seus olhos haviam recuperado um brilho que ela temia ter se perdido para sempre após a morte de Helena. Ela atribuiu a transformação à adaptação na nova escola, grata pela aparente melhora, sem fazer muitas perguntas, temendo quebrar o encanto. Há 2 noites do grande evento, uma tempestade violenta desabou sobre Vale Sereno. Raios cortavam o céu como espadas luminosas, e o barulho dos trovões fazia as janelas da casa de Pedro tremerem. O menino não conseguia dormir, preocupado com Ventania enfrentando a fúria dos elementos. Ventania era selvagem, certamente saberia se proteger, mas a preocupação persistia, manifestando-se em um nó apertado no estômago de Pedro. Na manhã seguinte, assim que a chuva diminuiu para uma garoa leve, Pedro subiu a trilha, enlameada em direção à cabana. O caminho normalmente fácil de percorrer transformara-se em um desafio perigoso, com pedras soltas e poças traiçoeiras. Suas limitações físicas tornavam a subida ainda mais difícil, mas uma força interior, que não conhecia antes, o impulsionava adiante. Ao chegar ao local habitual de encontro, não havia sinal de Ventania. Pedro chamou, assobiou. Esperou por horas que pareceram se estender pela eternidade. O sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho, e ainda nenhum sinal do amigo. Com o coração pesado e lágrimas nos olhos, o menino finalmente desistiu e voltou para casa, arrastando os pés como se carregasse o peso do mundo em seus ombros. Naquela noite, Pedro mal dormiu. Imagens terríveis de Ventania ferido ou perdido atormentavam seus sonhos fragmentados. Na manhã do concurso, levantou-se com olheiras profundas e uma decisão amarga. Participaria mesmo sem seu amigo. Seria provavelmente a maior humilhação de sua vida. Mas sentia que devia isso à Ventania, como uma forma de honrar tudo o que haviam construído juntos. A escola estava irreconhecível. O pátio havia sido transformado em um palco improvisado, com cortinas coloridas e luzes que piscavam. Familiares e amigos ocupavam as cadeiras dispostas em semicírculo, conversando animadamente, enquanto aguardavam o início das apresentações. Pedro sentou-se sozinho em um canto, observando os outros participantes que revisavam suas performances com um nervosismo palpável. Quando a diretora Margarida, uma mulher robusta com voz de comandante, subiu ao palco para dar início ao evento, Pedro sentiu seu estômago revirar-se, em um misto de ansiedade e tristeza. As apresentações começaram. Houve números de dança, canto, mágica e até mesmo uma demonstração impressionante de patinação no asfalto molhado do estacionamento. Próximo, participante Pedro Oliveira, anunciou a diretora consultando sua lista.
Um silêncio curioso caiu sobre a plateia, enquanto os colegas de classe de Pedro trocavam olhares divertidos, antecipando o fiasco que seria a apresentação do Menino Robô. Com passos vacilantes, Pedro dirigiu-se ao centro do pátio. Sua boca estava seca e suas mãos tremiam visivelmente. Olhou para o público, identificando sua mãe na terceira fila. Seu rosto uma mistura de orgulho e preocupação. Ao lado dela, vazia, estava a cadeira que ele havia reservado para sua avó, em uma homenagem silenciosa que ninguém mais compreendia. Começou Pedro, sua voz quase inaudível. Pigarreou e tentou novamente. Eu preparei uma apresentação com um amigo, mas ele não pôde vir hoje. Algumas risadas dispersas foram ouvidas e alguém murmurou, amigo imaginário. Pedro sentiu o familiar calor da vergonha subir pelo pescoço, mas continuou. Então vou apenas. Um relincho alto e poderoso cortou o ar, silenciando imediatamente todas as vozes. Os olhares dirigiram-se para a entrada do pátio, onde uma figura magnífica se recortava contra o sol da tarde. Ventania, sua pelagem negra reluzindo como obsidiana, polida, mantinha-se majestosamente parado, como se avaliasse a situação. Uma onda de exclamações percorreu a plateia. Alguns pais levantaram-se preocupados com a presença do animal selvagem tão perto das crianças. É ele! Exclamou Pedro, seu rosto iluminando-se com um sorriso radiante. É o meu amigo! Para espanto de todos, o cavalo atravessou calmamente o espaço entre a entrada e o centro do pátio, dirigindo-se diretamente a Pedro. Parou a poucos passos dele, baixando a cabeça em um gesto que parecia quase uma reverência. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O tipo de silêncio que precede momentos que ficarão gravados para sempre na memória coletiva. Com uma confiança que não sabia possuir, Pedro aproximou-se de Ventania e acariciou seu pescoço. Você veio, sussurrou, apenas para o amigo ouvir. Então, com um movimento fluido que parecia desafiar suas limitações físicas, montou no cavalo sem auxílio de sela ou estribo. E assim começou a dança. Pedro havia escolhido uma música que sua avó costumava cantarolar, uma melodia, antiga sobre liberdade e renovação. Ao sinal do menino, a professora Clara, que observava boquiaberta a cena, pressionou o botão do aparelho de som. As primeiras notas suaves encheram o ar, e Ventania começou a mover-se em sintonia perfeita com a música. O que se seguiu transcendeu uma simples apresentação de talentos. Era a arte em sua forma mais pura, a expressão perfeita da união entre humano e animal. Ventania movia-se com graça impossível para sua estrutura poderosa, enquanto Pedro, sobre seu dorso, executava movimentos que ninguém jamais o imaginaria capaz. O menino, cujo corpo era uma prisão, agora flutuava acima das limitações terrenas, sua expressão serena como a de alguém que finalmente encontrou seu lugar no mundo. À medida que a música crescia em intensidade, também crescia a ousadia dos movimentos. Ventania galopava em círculos cada vez mais complexos, às vezes erguendo-se nas patas traseiras com Pedro perfeitamente equilibrado, outras abaixando-se tão próximo ao chão que parecia impossível o menino não cair. Mas ele não caía. Cada movimento era executado com precisão que desafiava a lógica, como se cavalo e cavaleiro compartilhassem uma única mente, um único coração. A plateia, inicialmente tensa e apreensiva, gradualmente rendeu-se ao espetáculo. Expressões de preocupação transformaram-se em admiração, depois em puro encantamento, quando Pedro, no ápice da apresentação, ficou, em pé sobre o dorso de Ventania enquanto este galopava em círculos perfeitos. Os primeiros aplausos espontâneos explodiram. Mãos batiam com força, gritos de incentivo enchiam o ar. E até mesmo Gustavo, o antigo torturador, observava com olhos arregalados de espanto. O final da apresentação foi marcado por um momento de quietude perfeita. Ventania parou exatamente no centro do pátio, com Pedro ainda em pé sobre seu dorso. O menino abriu os braços como asas prestes a levantar voo, seu rosto erguido para o céu em uma expressão de gratidão pura. Por um instante, todos juraram ter visto algo extraordinário.
uma luz dourada que parecia emanar de dentro dele, transformando-o em algo além da compreensão comum. Então, lentamente, ele deslizou para a posição sentada e depois para o chão. A música cessou, mas o silêncio que se seguiu não era vazio. Estava carregado de emoção quase palpável. E então, como uma represa que se rompe, a ovação começou. Todos estavam de pé, aplaudindo com fervor que nascia não apenas da admiração pelo talento, mas do reconhecimento de algo mais profundo, um milagre silencioso que haviam testemunhado, juntos. Elisa correu até o filho, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto marcado pelo trabalho árduo. Abraçou-o com força, murmurando palavras incoerentes de orgulho e amor. Quando finalmente o soltou, outros já se aproximavam. Professores com olhos marejados, colegas com expressões transformadas pela admiração recém-descoberta, pais que queriam saber mais sobre o incrível cavalo e o talentoso cavaleiro. Gustavo foi um dos últimos a aproximar-se. Parou a alguns passos de distância, seu corpo normalmente confiante agora curvado em uma postura quase tímida. "Como você fez isso?" perguntou, a arrogância habitual ausente de sua voz. Pedro olhou para a ventania, que permanecia pacientemente ao seu lado e sorriu. "Não fui eu", respondeu simplesmente. "Fomos nós." Nos dias que se seguiram, uma transformação silenciosa ocorreu na Escola Municipal Monteiro Lobato. As paredes que antes ecoavam risos cruéis agora reverberavam com conversas animadas sobre cavalos, natureza e a apresentação extraordinária que ninguém conseguia esquecer. Pedro, antes invisível exceto quando alvo de zombarias, tornou-se uma presença valorizada. Não era idolatria ou falsa admiração. Era o respeito genuíno que nasce quando se enxerga verdadeiramente alguém pela primeira vez. Ventania continuou selvagem, recusando-se a ser confinado em estábulos ou cercados. Pedro nunca tentou domesticá-lo, compreendendo que a beleza de sua amizade residia precisamente na liberdade compartilhada. Ocasionalmente, o menino levava colegas curiosos para conhecer o amigo que aparecia como se respondesse a um chamado, silencioso, permitindo aproximações respeitosas antes de retornar às montanhas que eram seu verdadeiro lar. Em uma tarde particularmente bela, Pedro levou sua mãe à cabana da avó. Sentados na varanda, observaram Ventania pastando tranquilamente entre as flores silvestres que coloriam o campo. "Sua avó sempre disse que você tinha um dom especial", comentou Elisa, seus olhos refletindo o pôr do sol dourado. "Acho que ela estava certa." Pedro sorriu, sentindo a presença de Helena no vento que agitava suavemente os cabelos de ambos. "Ela me ensinou a ouvir o silêncio", respondeu, seu olhar fixo em Ventania, que agora erguia a cabeça como se sentisse estar sendo observado. "E no silêncio, encontrei amizade onde menos esperava." A história do menino e do cavalo selvagem espalhou-se pela pequena cidade como ondas em um lago tranquilo. Tornou-se mais do que um conto sobre superação. Transformou-se em uma lição sobre enxergar além das aparências, sobre encontrar conexões em lugares inesperados, sobre o poder transformador da aceitação verdadeira. Na escola, outras, crianças com necessidades especiais, que antes se escondiam nas sombras temendo o mesmo tratamento que Pedro havia recebido, começaram a mostrar-se, trazendo seus próprios talentos únicos para a luz. Uma garota com síndrome de Down revelou sua incrível habilidade para desenhar pássaros de uma maneira quase fotográfica. Um menino com autismo compartilhou sua memória prodigiosa para datas e eventos históricos, tornando-se um recurso valioso durante as aulas de história. O próprio Pedro, embora ainda carregasse as limitações físicas da síndrome, movia-se, agora com uma confiança que transformava seus movimentos desajeitados em uma dança própria. Suas notas melhoraram, sua participação em sala tornou-se mais frequente, e o brilho em seus olhos, aquele mesmo brilho que sua avó tanto amava, tornou-se permanente. Nas noites de lua cheia, aqueles com olhos atentos podiam vislumbrar uma silhueta recortada contra o céu. Um menino e um cavalo galopando pelos campos que cercavam a cabana nas montanhas, livres como o vento,
conectados por um laço que transcendia palavras. E se escutassem com cuidado, poderiam ouvir o som de risadas. O riso puro de uma alma que finalmente encontrou seu lugar no mundo, ecoando nas montanhas como uma lembrança de que a verdadeira conexão nunca conhece barreiras ou limitações. E, assim, na pequena cidade de Vale Sereno, a história de Pedro e Ventania tornou-se um lembrete constante de que a amizade mais profunda frequentemente nasce nos lugares mais inesperados, e que todos, independentemente de suas diferenças, carregam, dentro de si, uma centelha capaz de brilhar com força suficiente para transformar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade.